Logo após a aprovação dos ETFs de Bitcoin Spot, surgiu uma outra dúvida no mercado cripto. Será possível também a aprovação de um ETF, de um Ether, de um Ethereum Spot? E é justamente sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje aqui no Cointelegraph Brasil, porque tem novidades de analistas que são muito respeitados no meio dos ETFs. Antes de mais nada, eu quero pedir um favor para você que está vendo aqui o nosso vídeo. Se puder, se inscreve aqui no nosso canal. Nós do Cointelegraph Brasil começamos recentemente a nossa jornada aqui no YouTube e a sua inscrição vai ser de grande ajuda, porque vai fazer com que esse vídeo, com que o nosso conteúdo aqui nessa plataforma seja entregue para ainda mais pessoas. Todas as nossas outras plataformas, sites, redes sociais podem ser vistas aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser acompanhar a gente em outro lugar também, só acessar aqui os links na descrição. Mas agora, indo direto para o tema do vídeo, logo após a aprovação de todos os ETFs de Bitcoin Spot que aconteceram pela SEC, o mercado começou a olhar para uma possível aprovação de um ETF de Ether, do Ethereum, segundo o maior criptoativo do mercado, Spot, à vista também, assim como teve do Bitcoin. Por quê? Já há um entendimento de que a SEC não considera o Ethereum como uma security, ou seja, não considera o Ether como um título mobiliário. Isso já seria um passo para possibilitar justamente um ETF spot do Ether. Então, inclusive, algumas gestoras já aplicaram para esse ETF. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque temos novidades. Aqui no Cointelegraph Brasil, que você consegue acessar sempre através de br.cointelegraph.com, tem uma notícia que é justamente essa daqui, ó. SEC adia a decisão sobre ETF de Ethereum à vista da BlackRock para março. Ou seja, já tem prazo rolando. A gente já está no momento em que os prazos estão rolando, os prazos da SEC em relação à decisão de um ETF de Ether Spot. O da BlackRock, por exemplo, foi adiado até março. O que vale ressaltar é que o James Seyffart, que na minha opinião é um dos dois maiores analistas de ETF do mundo, no caso ele é da Bloomberg, ele acredita que a decisão da SEC vai ser adiada, vai ficar sendo postergada até maio. Ele acredita que vai ser até maio. De qualquer forma, existem outros pedidos também de outras gestoras que chegam até agosto. Então, outros analistas acreditam que só vai ter uma resposta definitiva lá para agosto. Ele acredita que a resposta definitiva sobre o tema vai ser em maio, que é quando ele acredita que vai ter a divulgação sobre o da BlackRock. Agora, quando a BlackRock faz algum tipo de solicitação, é diferente, é totalmente diferente de que quando uma outra gestora menor faz a mesma solicitação. A BlackRock é a maior gestora de capitais do mundo. A BlackRock é gigantesca e a BlackRock é muito influente. Inclusive, existem alguns analistas que falam que a BlackRock, ela não pede autorização, né? Ela só faz a comunicação pública do que vai acontecer e o mercado se molda para poder atender o que a BlackRock quer fazer. Vale ressaltar, por exemplo, que no caso do ETF de Bitcoin Spot, por exemplo, todo o sentimento de que não seria aprovado mudou justamente quando, em 2023, a BlackRock protocolou a intenção de lançar o seu ETF de Bitcoin à vista. E isso, sem sombra de dúvida, foi algo que mudou completamente o entendimento do mercado se seria aprovado ou não. Então, quando a BlackRock está na jogada, a dinâmica do jogo é um pouco diferente. A dinâmica do jogo muda. E é justamente por isso que muitos analistas estão acreditando de verdade que vai ter, sim, uma aprovação de um ETF, de Ether, Spot nesse ano. A gente passou tanto tempo falando ETF de Bitcoin Spot, que agora foi aprovado, que a gente ainda está com dificuldade de falar ETF de Ether Spot agora. Mas enfim, a próxima data que importa, de acordo até com o próprio James, é 23 de maio, que é justamente para quando a SEC adiou a resposta desse ETF da BlackRock. Aqui, ó, no início desse mês, o Balkunas, que é um outro analista também da Bloomberg, eles são os top 2, justamente eles dois, é o James e ele, avaliou as chances da aprovação de um ETF de Ether à vista em 70% até maio. Esse é o maior percentual que eles acreditaram até hoje. Aqui, uma das comissárias da SEC recentemente assegurou aos candidatos que uma batalha judicial não será necessária para convencer a SEC a aprovar os ETFs de Ether à vista. Abre aspas, não deveríamos precisar de um tribunal para nos dizer que nossa abordagem é arbitrária e caprichosa para que possamos acertar. Ou seja, isso é mais um indicativo de que a gente vai sim
ter um ETF de Ether Spot ao longo desse ano. Boa notícia para o mercado de Ether. Na minha opinião, é uma excelente notícia para o mercado de Ethereum, mas não só o mercado do Ethereum, não só o segundo maior criptoativo do mercado. Não é bom só para ele, que o segundo maior criptoativo do mercado é justamente o Ether. Mas não é bom só para ele. É bom para todo o ecossistema do Ether, que é muito maior. Por exemplo, na minha opinião pessoal do Paulo Aragão, a temática desse próximo ciclo de alta que a gente vai ter vai ser Layer 2, ou seja, camada 2 e sidechain de Ethereum Virtual Machine. Exemplo, eu acredito muito na Polygon, na Matic. A Polygon Matic, na minha opinião, é a principal... uma das principais apostas minhas para o próximo ciclo de alta, por exemplo. Aí a gente tem a Optimism, a gente tem a Arbitrum, enfim, a gente tem alguns projetos que se enquadram nessa categoria. Mas para mim é essa categoria que vai liderar a próxima Bull Run. Claro que numa Bull Run a gente sabe muito bem como funciona, tudo que acaba valorizando, né? Tudo, às vezes as meme coins até valorizam mais do que projetos super sólidos, mas não é o meu perfil, não é o perfil do Paulo Aragão, mas eu tô apostando bastante, assim, eu particularmente, o Paulo Aragão, tô apostando bastante em Polygon Matic. Chainlink, esse tipo de coisa. Então, essa possível aprovação de um ETF de Ether à vista é uma boa notícia para todo o ecossistema de Ether, toda essa questão de Layer 2, toda essa questão de sidechain é uma boa notícia. Mas a gente sabe também que não é porque teve a aprovação de um ETF à vista que vai representar necessariamente em um curto prazo uma alta. Na minha opinião, ajuda no médio e longo prazo, que é o que eu sempre falei, porque representa um fluxo positivo de entrada de capital, que é o que a gente tem visto sim no Bitcoin. Só que a gente tem visto também no caso do Bitcoin que não necessariamente representa uma valorização no curto prazo. No Bitcoin, por exemplo, a gente está tendo uma queda aqui nesse momento de gravação desse vídeo. O Bitcoin está cerca de $39.800 e apresentando quedas ao longo da última semana, por exemplo. Se a gente pegar aqui na última semana, ele caiu de 42 para 39, tendo ali um down de até de 38.600, mais ou menos, dependendo do mercado. Então, a entrada de capital, muitas vezes, no curto prazo, ela não representa uma valorização. Ela acaba gerando uma maior volatilidade do mercado. E essa volatilidade pode ter, sim, como um dos fatores, justamente os próprios ETFs. No caso do Bitcoin, por exemplo, a gente tem visto um fluxo de venda muito grande do GBTC. O GBTC é o ETF, o atual ETF da Grayscale. Por que eu falei o atual ETF? Porque antes ele era um trust. Ele não era um ETF, inclusive ele foi a Grayscale foi uma das empresas que brigou na justiça com a SEC, ganhou da SEC para conseguir fazer a mudança de trust para ETF para poder ser negociado, para esse fundo poder ser negociado em bolsa. Então, muita gente está saindo da Grayscale, desse ETF, por causa das altas taxas de administração que ele tem. Aqui a gente pode ver, inclusive, nessa outra matéria aqui do Cointelegraph também, a gente pode ver esse fluxo de saída, né, de capital do GBTC. E a gente consegue ver que o montante está caindo, o que é um sinal que pode estar diminuindo já a sangria desse ETF, que pode ajudar a diminuir um pouco a volatilidade que a gente está tendo na última semana, nos últimos dias. Então, de novo, não é porque teve aprovado um ETF daquele ativo à vista que vai representar num curto prazo uma valorização. Mas sem sombra de dúvida, no médio e longo prazo, isso ajuda muito por causa do fluxo de dinheiro que traz para o mercado, por causa da quantidade de pessoas investidores que isso traz para o mercado. E no caso das criptomoedas de uma forma geral, a gente ainda tem a notícia positiva, o fato positivo de que em abril desse ano, final de abril, a gente vai ter o halving do Bitcoin. E se você não sabe o que é halving do Bitcoin, eu vou colocar um vídeo aqui para você poder saber o que é e entender como isso pode impactar positivamente o nosso mercado. E esse foi o vídeo de hoje aqui no Cointelegraph Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Se você está aqui até agora, não deixa de colocar aqui no comentário se você acha que a gente vai ter aprovação desse ETF ou não. Não deixa de largar o seu like aqui também. E hoje eu tenho um encontro marcado com vocês aqui no nosso próximo vídeo. Valeu e até a próxima.